Olá, gente, tudo bem? Sou Maura Feliciano, advogada, professora em matéria de direito previdenciário, nos cursos de pós-graduação, nos cursos de atualização. Estou passando por aqui em complemento àquele bate-papo que eu tenho toda segunda e toda quinta no meu canal no Instagram, no meu perfil do Instagram, @maura.feliciano, e vamos continuar aqui com um pouquinho mais de tempo, com um pouco mais de argumentos, o assunto que eu iniciei lá e que é recorrente das perguntas que meus colegas têm feito. Maura, com a alteração promovida pela emenda constitucional, agora regulamentado pelo decreto 10.410, nós já sabemos que as contribuições que tenham ficado num teto mínimo abaixo de R$ 1.045 atualmente, o segurado, o empregado, o doméstico e o avulso precisam fazer complementos, certo? Certo. Mas esse complemento agora é desde quando? Então eu percebi que a advocacia e a sociedade, de um modo geral, está na dúvida. Quando que, de fato, o complemento, o agrupamento ou a utilização de excedente de uma competência com a outra precisa ser realizada. E aqui, então, eu quero apresentar para vocês, eu quero relembrar a vocês duas questões que nós devemos carregar no direito previdenciário. Primeiro, é o que está previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que é exatamente aquela disposição constitucional que trata do direito adquirido. Ou seja, quem preencheu os requisitos para determinados benefícios, determinados direitos em matéria previdenciária, estão sacramentados, estão ali protegidos pela Constituição Federal e nada vai mudar. E um outro princípio que a gente deve trazer também para o nosso estudo de previdenciário é o tempo regio acto, ou aqueles que gostam do latim, tempus regit actum. Então vejo, com base nessa proteção constitucional e nesse princípio constitucional previdenciário, princípio previdenciário, o que eu tenho? Gente, essa regulamentação, essa alteração na Constituição Federal através da emenda 103, ela está valendo a partir do dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, empregado, doméstico e avulso que suas contribuições previdenciárias tiveram como base de cálculo abaixo do teto mínimo estabelecido, até o dia 13 de novembro, eles não precisam complementar nada, eles não precisam fazer nenhum tipo de ajuste nas suas contribuições. Esses acertos são devidos a partir da competência, novembro de 2019, mais precisamente a partir do dia 14 de novembro de 2019. Então, veja, o tempo regio acto. Se o meu cliente, que é um empregado, ele tem contribuições abaixo do mínimo no ano de 2017, 2005, 2018, não importa. Lá atrás era outra regulamentação, era outra disposição constitucional, infraconstitucional, não preciso fazer nenhum tipo de acerto. Esses acertos eles só são necessários para essas três figuras de segurado a partir do dia 14 de novembro de 2019. Mas e o individual e o facultativo? Continuam com as mesmas previsões que a gente já tinha. O individual e o facultativo, como eles são responsáveis pelas suas contribuições, eles sempre tiveram que obedecer o teto mínimo da Previdência, porque senão aquela competência realmente não entraria ali, para a questão de carência, principalmente para a carência, que era o nosso grande tormento. E ainda assim, o sistema previdenciário, a análise previdenciária, sempre manteve ali a possibilidade desses dois segurados, dessas duas espécies, fazerem recolhimentos complementares. E aqui abro um parênteses. Cuidado com aquele contribuinte individual, diferencie o contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica daquele que presta serviço para outra pessoa física. Porque em se tratando do individual que presta serviço para pessoa jurídica, a responsabilidade tributária, a responsabilidade pelo recolhimento previdenciário não era dele. Então, olha quantas coisas vão se abrindo quando a gente fala de contribuições previdenciárias, quando a gente envolve o tempo regio acto, quando a gente envolve quem tem a sua responsabilidade, tá certo? Então, primeiro ponto, essa conversa que tem agora, o segurado ele precisa complementar, ele precisa agrupar, ele precisa ajustar, isso é desde quando? Desde o dia 14 de novembro de 2019,
com a reforma constitucional previdenciária. Este é um ponto. E o que é muito interessante, que eu já falei num outro encontro, mas vou repetir. Por enquanto, nós só temos normativa para o segurado que quer complementar, ou seja, competência julho de 2020, teve como base de cálculo abaixo de R$ 1.045, então o complemento está para ser feito agora. Ponto, vai fazer o complemento, então nós já temos, vai fazer esse complemento na guia DARF no código 1872. Mas o meu cliente, ele não quer complementar, ele quer agrupar, porque ele vem de 2 meses seguidos abaixo do mínimo. Ainda não temos regulamentação. Ah, Maura, mas o meu cliente, ele quer usar o excedente do mês anterior com esses que não teve. Ainda não temos regulamentação. Então, mas assim, o que eu quero mesmo de coração é que vocês guardem esta lição. A lei, ela não pode prejudicar, a lei, ela não pode interferir, vamos colocar assim, naqueles atos, naqueles direitos que já foram conquistados, já foram sacramentados pelo nosso segurado. E, principalmente, o tempo rege o ato. Empregado, contribuição abaixo do mínimo no ano de 2019, né, até o dia 13 de novembro de 2019, não precisa fazer complemento. Só fará complemento às contribuições abaixo do mínimo a partir do dia 14 de novembro de 2019. Certo? É um vídeo curtinho hoje, exatamente porque eu quero deixar vocês aqui com essa simplicidade na explicação. Essa tem sido uma pergunta recorrente nos grupos de WhatsApp, nas aulas e nas palestras que eu tenho ministrado. Então, muita atenção, principalmente para você que é advogado, para você que vai assistir o seu cliente segurado, segurada da Previdência Social. Olhou no CNIS, tem a informação de indicativo ali, a contribuição abaixo do mínimo, então já observe de qual competência aquele registro se refere. Competências a partir de novembro de 2019, estas sim precisarão ter uma atenção especial. Anteriores, não, porque o regramento era outro. Tudo bem? Gente, curta, comente, compartilhe, convide outros colegas, convide a sociedade de um modo geral para participar desse nosso canal. À medida do que o meu tempo permite, eu faço 2 postagens semanais, excepcionalmente na semana passada nós tivemos um único vídeo, mas sempre, né, com esse formato, uma conversa simples, uma conversa objetiva, trazendo vocês aí para a matéria previdenciária. Eu já vi que eu tenho pessoas aqui inscritas nesse canal de todos os segmentos, colegas que estão há muito tempo, que são muito militantes, muito experientes, outros que estão começando agora, tem também aí familiares, parentes, amigos, a sociedade no modo geral. Traz todo mundo para o canal e deixa também a sua dúvida, deixa aqui a sua pergunta, deixa a sua sugestão. Para mim é sempre um prazer interagir com cada um de vocês. Um ótimo fim de tarde, tá certo? Termine bem a sua semana e que até segunda-feira a gente possa se encontrar no canal, lá no perfil, tá certo? Do Instagram, @maura.feliciano. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.